podcast, de modo geral. Olá, está começando mais um podcast de modo geral. Hoje com a presença dos convidados Cris Lisboa, Yasmin Nigri e Fabrício Corsaletti. Só gente leve, feliz, de pensamento maravilhoso. E também Mauro Damer e João Paulo Cuenca. Como é tradição do podcast, hoje na edição número 20, possivelmente a última gravação feita na quarta-feira, começaremos por João Paulo Cuenca. Boa noite, confrades. Sou contra isso de acabar o programa de quarta-feira. Vou ficar com saudades. Hoje teve aquela coisa das fake news, né? E aí eu escrevi no Twitter... fake news não é opinião, porque os caras ficam falando liberdade de expressão e o caralho, né? Isso não é liberdade, não se aplica, porque não é opinião. E aí uma pessoa me respondeu assim, mas então quem decide o que é fake news? Eu falei, ninguém decide, são os fatos, coisas que aconteceram, né? Coisas que não aconteceram. E aí, cara, uma coisa ontológica, uma questão filosófica sobre o próprio estatuto do que é real e do que não é real, né? E aí as pessoas ficaram dando uns replies muito loucos. E umas pessoas de esquerda também falando, mas quem vai dizer o que é real, o que não é? Peraí, tem umas coisas que a gente pode... né, tem um denominador comum, né, da realidade e tal. E é esse caos ontológico primário de uma civilização que não teve iluminismo e que está meio que transbordando para o mundo inteiro. Eu acho que o Brasil é o país do futuro, porque, na verdade, essa distopia que está no Brasil desde a sua origem é o futuro da humanidade. Os Estados Unidos estão ficando igual ao Brasil, a Europa está ficando igual ao Brasil, o Brasil vai brasileirar tudo e aí o mundo acaba. Mauro Damer. Bom, boa noite aí para todo mundo. Cara, hoje eu fiquei pensando, aqui em São Paulo teve o Dória decretando, fez uma conferência de imprensa ali e tal, e estava decretando mais ou menos o fim da quarentena, um processo de fim, e em plena subida, né, dos índices, assim, as mortes estão aumentando, as contaminações estão aumentando, os americanos estão fechando as portas para o Brasil, e aí... por alguma razão, que eu acho que, obviamente, é de uma razão publicitária do Dória, assim, ele está vendo que ele não pode ficar brigando contra esse senso comum que se formou de que a quarentena é inútil, assim. Ele veio e vai querer um plano para abrir, né, o comércio, enfim, toda a economia, né? E daí isso daí é engraçado, porque no fundo tem um pouco a ver com isso que o Cuenca está falando também, que não tem racionalidade, né, cara? A gente está entrando num terreno, assim, onde a opinião, mesmo aqueles que defendem a ciência, como o Dória, que andou defendendo a ciência aí, enfim, andou peitando o Bolsonaro, ele também, a sua razão tem esse limite, né, cara, do marketing, da estratégia política e tal, né? Então, assim, é engraçado, porque eu acho que a gente está quer dizer, a menos que aconteça algum fato anticientífico, algum fato mágico qualquer, e que de repente esse vírus apague por si próprio, provavelmente está se instalando um cenário de caos, né? Onde vai aumentar a contaminação, vai aumentar os problemas com a pandemia. Quer dizer, vai estar um problema ali em setembro, quando a economia tiver uma merda, as pessoas estiverem putas da cara com esse governo, e vai vir um cenário de caos, né? E daí, só para concluir, hoje eu fui no meu apartamento, tal, estou aqui na casa da minha namorada, tal, fui para o meu apartamento que eu não ia há 2 semanas, eu deixei o apartamento lá, cheguei lá, estava o porteiro de máscara, aí eu disse, tudo bem, Manuel? E o Manuel assim, não, tudo bem, tal, né? Aí deu 5 minutos, eu disse, mas quais são as novidades? Não, morreu 2 no segundo andar, porque morreu uma senhora, daí a filha foi enterrar a senhora, daí quando voltou o pai estava morto. O cara que ajudou a tirar o corpo pegou o Covid. O cara da frente que foi ajudar ali a amparar a filha da senhora que estava morta também pegou. E aí ele me contando que foi uma loucura, que chegou a IML e aí chega atrasado, o corpo fica lá era para chegar às 5 da tarde, chegou às 11 do outro dia. Ele ficou 5 minutos conversando e já queria ir embora, né? Disse, vou deixar esse prédio aqui porque eu não vou voltar para cá, né? Eu entrei rapidinho e tal. Ainda tiveram que desinfetar o prédio inteiro e tal.
Sério Bom, isso. então, enfim, é uma espécie de colapso, né, cara, e da normalidade. O porteiro dizendo que está tudo bem é como o Dória dizendo que está tudo bem e, no fundo, a gente está migrando aí para uma situação louca, né, cara? Sim. Cris Lisboa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gente, essa história do porteiro é terrível. Fiquei chocada, vou ter pesadelo com isso. O que eu tenho percebido muito e tenho percebido assim em aula e com as pessoas que eu tenho conversado e etc. A gente tá com dois caminhos que são muito estranhos, assim. Um é a banalização, tá tudo bem. A pessoa morreu, quem foi ajudar morreu, o pai morreu, ficou lá dentro e ficou esperando ir alguém buscar. E tem as pessoas que estão entrando num surto. Obviamente, tá todo mundo com medo. Enfim, assim, gente, eu tenho asma, então uma das coisas que eu mais tenho medo é não ter ar. E eu fico preocupada, assim, eu tô em Porto Alegre e eu tô passando a quarentena com meu pai e com a minha irmã. Minha irmã tem uma teoria de que a quarentena tá sendo um grandíssimo Natal. Tá todo tempo, todo mundo em casa e a gente tem percebido também que tem umas pessoas que estão entrando nesse colapso agora e tem muito tempo pela frente. Eu tava lendo ontem uma matéria que provavelmente, assim, a gente vai ficar nesse estado meio louco até dezembro. Então, assim, não faz sentido nenhum esse agora e as pessoas entrando nessa psicose do novo normal. Que novo normal, gente? Que é isso? Ou assim, vamos nos adaptar. Como assim? A gente só consegue se adaptar ao que é minimamente conhecido. Eu sempre lembro de duas coisas. Numa, do Galeano dizendo esse mundo de merda tá grávido de outro mundo. E na outra os alquimistas estão chegando. Porque assim, eu tô só pelos ETs. Muito bem, Cris. Muito obrigado por você estar aqui. Yasmin Nigri, minha cara, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Boa noite. Tô lembrando... esse negócio que o João falou das fake news e das pessoas questionando, né, os fatos e a existência dos fatos. Eu fiquei pensando, isso é o ápice da razão instrumental, né? A razão não como meio para liberdade e emancipação, mas essa razão instrumental que surge com a propaganda nazista, né? De você levar a opinião pública a aderir a algo completamente absurdo, sem questionamento, porque aquilo tem uma base científica. No caso das fake news, aquilo foi publicado, aquilo está circulando. É o auge mesmo da razão convertida em barbárie. Eu estou relendo agora o Zona Autônoma Temporária do Hakim Bey. E estou feliz de encontrar vocês, porque eu moro sozinha e aí eu fico aqui enlouquecida. Eu estou trocando de quarto, eu mudo as coisas de lugar, eu escrevo uma tese, eu escrevo um poema, aí fico olhando para o nada. Então, pelo menos a gente está aqui juntos. Fabrício Corsaletti, meu caro, seja bem-vindo ao podcast de modo geral. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu virei o sentinela da Augusta. Eu moro aqui na Baixo Augusta, aqui, então a minha janela dá para a Rua Augusta. Então eu fico acompanhando o movimento aqui, anotando o número de pessoas no mesmo horário, assim. E aumentou muito. Esses dias eu estava acompanhando a abertura do sinal ali, da Augusta com a Antônia de Queiroz. Sim. E, sem brincadeira, acho que tinha umas 30 pessoas atravessando juntas ali na faixa de pedestres, assim. Foi uma coisa meio espantosa. E ontem, eu estou numa quarentena super cerrada, assim, mas ontem eu estava dias tentando resolver um problema bancário e não teve jeito, por telefone nem por aplicativo, tive que ir até o banco. Desci a Augusta e fui até o banco, fui se encontrando pessoas na rua, encontrei bastante gente na rua, e acho que até um terço das pessoas sem máscaras. E na volta, foi o primeiro dia que eu saí, acho que em 50 dias. Eu peço o mercado, né, pelo telefone e tal. E aí no farol, esperando abrir o farol para atravessar a Augusta ali, encontrei uma amiga, cara. No primeiro dia que eu saí, do lado, assim, falei, Sofia e tal. E foi uma coisa tão esquisita, porque parecia que a gente estava num filme de terror. Depois ela mandou uma mensagem para mim, pô, esse encontro em Marte foi muito engraçado, né, tal. Então, a situação, essa coisa da normalidade, já mesmo que a gente tentasse, já não é normal, já foi, né?
já é outra coisa, vai virar outra coisa. Então é isso, minha contribuição é essa, é a Crônica da Augusta. Tá bem, querido, seja bem-vindo. Hoje eu recebi o relato de uma leitora, que na verdade trabalha, funcionária de uma livraria, e ela me contando que o dono da livraria, o novo dono da livraria, ele tentou até as últimas possibilidades argumentativas convencer os funcionários, os 6 funcionários, a trabalharem durante a pandemia. E aí houve uma rebelião que começou por ela, que disse, olha, eu vou pedir demissão, e aí os outros tomaram coragem e negociaram. Então, mesmo assim, eles acertaram uma espécie de rodízio, né, que eles fazem, cada dia vai um, ou de 2 em 2 dias, depende. E aí essa pessoa abre a livraria, vê os livros que tem que encaminhar pelo correio, enfim, vê as questões burocráticas. E ela estava contando a expectativa dela pelo dia em que ela tem de sair para a rua, que não é simplesmente andar pelo bairro, como eventualmente alguns de nós fazemos, né, ir até o supermercado, farmácia. Não, você tem que pegar um ônibus, né, você tem que ir até o centro da cidade, tem que abrir a loja, conviver com várias pessoas. E ela contando que um sujeito espirrou nela, dessa última vez que ela foi. E ela pensando assim, vontade de bater no sujeito sem máscara que espirrou em cima de mim, mas ela pensou assim, não, eu tenho que ir imediatamente para casa, né, tirar isso aqui logo, a máscara, enfim, né, os óculos. Por sorte, ela, como eu, usa óculos, como todos nós aqui, quase todos nós, então os olhos ficam protegidos. Outra coisa que me chamou bastante atenção hoje foi justamente isso que aconteceu nos Estados Unidos, a morte do George Floyd em Minnesota, gritando, pedindo, dizendo, eu não consigo respirar. E aquela imagem, eu assisti o vídeo, dificilmente eu assisto esses vídeos, mas essa relação entre um sujeito imobilizado pelo policial, dizendo não consigo respirar, me remeteu a outras situações como essa, e aquele homem, aquele policial branco com o joelho no pescoço do sujeito já imobilizado, aquilo ali é uma imagem extremamente cruel. E eu fiquei pensando e tentando fazer algumas relações, como você costuma fazer, Mauro Damer, com essa coisa dos Estados Unidos, Brasil, e este momento em que a cultura americana, que sempre foi extremamente fascista nesse aspecto do porte de arma, de armar as pessoas, mas veja bem que lá, quem pode andar armado e essa questão do se armar é para a comunidade branca. Um negro andar armado é um problemaço. Você tem que ter muitas credenciais para ser negro nos Estados Unidos e poder ter uma arma, que a relação é outra. E aqui no Brasil é a mesma coisa, porque esses sujeitos, eu já reportei aqui a situação daquele vereador que fez aquele vídeo absurdo, uma das lideranças da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, que é super armamentista. Eu tenho certeza que aquele sujeito branco, super bem nascido, né, ele jamais colocaria essa possibilidade num debate amplo se isso possibilitasse uma consciência e armar também a população negra de Porto Alegre. Tenho certeza que isso está descartado na proposição dele. Então, enfim, como diz o Fausto Fawcett, uma sociedade completamente doente, né? E não sabemos para onde vamos. Com essa rodada de inquietações, nós terminamos aqui o primeiro bloco do podcast de modo geral e passamos ao segundo bloco, onde a conversa fica mais caótica e mais solta. Até mais. Podcast de modo geral. Olá, retomando aqui o segundo bloco do podcast número 20, com os convidados mais do que especiais, Fabrício Corsaletti, Yasmin Nigri e Cris Lisboa. Eu quero fazer uma pergunta para você, Yasmin Nigri. Você está sozinha e tendo de lidar com todas as questões, né, que a solidão num momento como esse impõe. E eu assisti alguns vídeos seus postados no Instagram e me diverti bastante. Você continua com esses vídeos e qual é a leitura que você está fazendo disso, que já deve ser um projeto, né, uma espécie de diário da sua rotina?
sim, eu tenho gravado e compartilhado. Eu moro sozinha, né? Então, e eu preciso de uma rotina para não enlouquecer, né? Porque senão eu caio na paranoia. E eu tenho coisas altamente abstratas para fazer, como escrever uma tese de doutorado nessa circunstância. Então, eu monto uma rotina. A essa hora, por exemplo, eu já estaria dormindo, que eu vou dormir 9 da noite para acordar às 6:30 da manhã. E aí, eu faço uma série de exercícios, o café, aí eu preparo, aí às vezes eu filmo, aí eu preparo minha pele, aí eu tomo um banho, aí eu limpo a cozinha. E nisso, assim, pego um livro, assisto uma série. Isso já passou meu dia todo. E é legal porque eu recebo também a resposta das pessoas a como complementar a rotina delas. Tipo, eu fiz uma máscara facial, aí um monte de amiga minha fez a máscara e mandou. Então, fica mais leve, né? A rotina, para mim, é imprescindível. Muito bem. Eu gosto bastante da sua poesia, Yasmin, você sabe disso. Como está a tua produção? O quanto a tua produção, você imagina, prospecta, será afetada por toda essa experiência? Então, eu fiz um vídeo no início da quarentena e agora eu estou trabalhando em outro. As coisas que eu estava sem escrever desde janeiro, poesia, assim, não sei, Deus me tirou a poesia. E aí agora eu estou voltando a escrever e eu estou articulando muito essas imagens e esses modos de montagem ao que eu estou escrevendo. Então está sendo uma nova forma também de me relacionar com a poesia, né? Muito legal. Eu estou bem curioso para saber o que vai sair disso. A gente não escolhe gostar dos poetas, né? A gente simplesmente gosta de poetas. Há poetas que eu realmente gostaria de gostar e não consigo gostar. É uma coisa maluca esse mecanismo, né? É muito, muito maluco. Bem, Cris Lisboa, você tem o projeto Go Writers e você foi uma editora, lançou nomes muito importantes, inclusive Andrea Del Fuego, Que eu amo, gente. que todos amamos. Hoje ela não pôde participar, teve um pequeno contratempo doméstico, mas estará aqui na gravação do próximo domingo, então nem teremos tempo de sentir saudades. Cris, e você tem, então, você também é uma escritora, uma poeta que eu gosto muito, e somos amigos, né? Grandes amigos, eu posso dizer. Você tem, nessa experiência do Go Writers, você tem uma entrega que não é comum nas oficinas, nas aulas, nos processos de acompanhamento criativo. E a sua proposição, ela me pareceria apenas mais uma proposição se eu não te conhecesse, se eu não conhecesse a tua força pessoal, essa energia que tu é, essa pessoa super consistente, né, na idealização de projetos e realização. Enfim, nessa entrega, nesse envolvimento que você tem com os seus alunos, com os seus companheiros de projetos, na pandemia isso se intensificou. Fala um pouco desse teu projeto e contextualiza para nós como está sendo levá-lo nessa pandemia, por favor, minha cara. A Go Writers é uma escola de escrita, eu falo que é uma escola livre de escrita, e é de escrita de não ficção. E então é para quem produz conteúdo. Eu trabalho com 2 tipos de escrita dentro da escola, que é o que eu chamo de escrita significante, que é quando a gente escreve para realinhar a ordem dos planetas. Isso na psicanálise, na psicologia, enfim, chamam de escrita expressiva, existe um ramo da psicologia que estuda a escrita expressiva, e a escrita pública, que é o que as pessoas escrevem para que as outras pessoas leiam. Dentro disso, existem vários tipos de aula diferentes. Então, tem grupo de pessoas que tem aula toda semana, tem quem tem aula todo mês, e quem participa de jornadas de escrita. Já há algum tempo eu estava fazendo aulas online porque
eu fico viajando muito. Eu dou aula aqui e dou aula em Portugal, em Lisboa. Então, eu vou me dividindo. E eu já estava nesse projeto de fazer... a escola tem 6, 7 anos. Eu comecei a fazer aula online ano passado, porque eu não me sentia confortável de fazer alguma coisa que não tivesse... que não fosse viva, que não tivesse o diálogo ali e tal. E demorei um tempo, cheguei numa forma, testei com um grupo de gente amiga e consegui fazer de uma maneira que funciona. Funciona dentro do meu propósito e tal. O que eu tenho percebido é que as pessoas que escrevem que eu gosto de ler, que eu conheço, que estão na escola, essas pessoas, elas quando a gente escreve, todo mundo aqui sabe, a gente precisa se acostumar com o próprio silêncio. E quando tu te acostuma com o teu silêncio, nesse momento, tu talvez demore mais, pode até pirar, mas tu demora mais. Porque tu te acostumou com isso, tu te acostumou a entrar em contato. Porque quando a gente escreve, a gente tá sem máscara social, né? Literalmente. Então, a gente tá em contato com esse processo de autoconhecimento, que algumas pessoas estão, porque elas estão dentro de casa, porque elas estão pirando, a gente já passa. Sim. E de entender o que está acontecendo, como é que eu transformo isso, essa coisa de ter olhos de palavras, que é enxergar o que está acontecendo e transformar em palavra escrita, já nos deixa acostumados ao nosso silêncio, já nos ajuda na parte da contemplação e talvez nos ajude nessa travessia, né? Sempre que eu leio, alguém fala, vai passar, na real não vai passar. Einstein, tempo é estático, é a gente que passa pelo tempo. Então, nós vamos passar. A questão é como é que a gente vai passar por isso e onde a gente quer chegar também, né? Passando disso, vamos para onde? Hoje eu estava vendo que a gente vai fechar o país mesmo, não vai conseguir ir para país da Europa. A sensação que dá é que a gente vai ficar ilhado no Brasil com o presidente Jair. É tipo um pesadelo, né? Então, dentro da escola, o que eu percebo é isso, assim. Então, as pessoas, elas já têm um processo de entendimento do próprio silêncio. A partir do momento em que tu tem entendimento do próprio silêncio, tu consegue fluir com mais leveza durante uma trajetória tão... que ainda não tem palavra nenhuma. Eu acho que agora, gente, a gente tem que construir um barco e entender que a gente vai navegar em águas desconhecidas. Sim. Como é que tu vai fazer teu barco? Não sei. Sim. Preferência escrevendo ajuda. Sim, querida. Não sei se eu falei muita loucura ou se eu respondi. Não, tá ótimo. Não, a ideia é essa. E hoje, nessa versão do podcast número 20, a intenção é chamar gente legal e tentar rir um pouco, porque o podcast acaba sempre bem pesado, né? Fabrício Corsaletti, como é que está a sua rotina aí nessa pandemia, meu caro, assim, de trabalho, enfim, e fica à vontade aí para nos levar para onde você quiser. Eu estou dando aula, né? O que eu tenho de fixo de trabalho são 2 ou 3 cursos, depende da semana, à noite, né, online e tal. Dou aula na Escrevedeira e no Veracruz, no CRISE, Instituto Superior de Educação. São aulas de crônica. Então, eu fico muito em função disso, né? É bom que me dá uma ancorada numa certa realidade, assim, não dá tempo de ficar muito maluco. E de fim de semana, cada 15 dias eu vejo a Mari, né, minha namorada. Ela vem para cá, o filho dela traz ela de carro até aqui e busca no fim do final de semana. E aí o resto do tempo eu tenho uns trabalhos de revisão também que eu estou fazendo. Mas o que eu ia dizer é que no primeiro mês foi muito difícil para mim, tanto trabalhar como ler e fazer qualquer coisa útil. Assim. Tava difícil, assim, mas aí eu recebi um convite. Não, eu tentei escrever um romance. Eu vou escrever um romance para engatar em alguma narrativa mais longa e ocupar meu tempo, dar um sentido para isso. Estava me angustiando já, não consegui fazer as coisas. Aí eu comecei a fazer um romance, trabalhei um dia no romance, no dia seguinte eu olhei o que eu tinha escrito, falei, nossa, que porcaria isso aqui. Deletei e no mesmo arquivo comecei um diário da quarentena. E aí esse diário eu estou escrevendo quase todo dia, tá sendo legal, porque aí eu escrevo um poema no meio, escrevo um negócio mais maluco, então não tá diário com data, nada, tá bem solto assim. E aí no meio desse diário, uns dias depois de eu ter começado, o Alcino
Leite Neto, que está trabalhando na Piauí, jornalista, ele me convidou para escrever uma balada. O convite era muito ambicioso. Ele falou, olha, eu quero que você faça uma balada sobre a quarentena, dando conta do âmbito pessoal, do âmbito público, fala dos bares, fala da política, fala de tudo. Eu falei, bom, minha resposta é não, óbvio, né? Como é que eu vou embarcar num projeto desse, um poema de encomenda com essa ambição? Mas eu falei, não, mas eu vou tentar. E aí eu sentei um dia e consegui, assim, eu estava sem escrever poesia há um mês, mais ou menos, o que é raro, assim, eu escrevo com certa frequência. E fiquei horas, assim, fiquei umas 6, 7 horas seguidas escrevendo esse poema e quando eu vi tinha 111 versos e eu gostei do número porque lembrava o massacre do Carandiru e o poema era todo trágico e tal. Eu falei, vai ser isso, não, vai ser com 111 versos. No fim, publiquei na Piauí. E me deu um puta alívio fazer esse poema, porque, assim, nem sei se presta ou não presta, enfim, mas foi um poema que eu coloquei para fora muita coisa que estava enroscada na cabeça, sabe? Sim. E então teve uma coisa meio catártica, assim, que foi bom. Fazia tempo que eu não sentia isso escrevendo. E de lá para cá eu voltei a ler bastante, estou lendo um monte de coisa legal, estou dando esses cursos e cozinhando, limpando a casa, né? O dia está mais curto, né? Eu vi um vídeo do Christian Dunker falando isso, falou, o tempo mudou mesmo, assim, o dia, em vez de ter mais horas livres, é o contrário, né? Parece que deu uma comprimida no tempo, assim, muito esquisito. Deu uma comprimida. Mas não tô sofrendo, não, tô tranquilo. Acho que é o que a Cris falou, assim, a gente que lida com isso tem uma certa intimidade com o silêncio, né? Ficar sozinho, né? Então é diferente. Eu vejo o pessoal do interior, minha família, eles acham muito difícil ficar em casa, assim. Eles acham muito estranho que eu consiga ficar tanto tempo sozinho, quieto aqui, sabe? Mauro Damer, João Paulo Cuenca, para onde nós vamos aí, meus caros? Eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que eles todos meio que já responderam, mas eu vou insistir um pouco nisso. Em tese, né, a gente deveria ser a categoria das pessoas mais aparelhadas para lidar com uma quarentena, né? Porque a gente meio está mais ou menos quarentenado desde sempre. Algumas pessoas muito mais, como a Yasmin. Mas, por exemplo, Fabrício. Se eu quero beber com o Fabrício, os horários do Fabrício é tipo terça-feira, 14h. Porque os outros horários ele tá sempre quarentenado também do jeito dele. E a gente, de certa maneira, a gente sempre vê uma adolescência estendida, né? Não é aquele momento da adolescência que você fica no quarto trancado. Enfim, tudo que a gente fez trancado, dentro de casa, né? E era pra gente estar lidando com isso, tipo... Tem uma frase do Hunter Thompson que ele fala: When the going gets weird, the weirdo turns pro, né? Tipo, quando a coisa tá ficando esquisita, o esquisitão tira de letra. Mas eu não sei, a gente não está tirando de letra. Porque tem muito mais coisas envolvidas do que unicamente a quarentena. Aí eu não sei direito qual é a pergunta que eu quero fazer, mas eu queria perguntar se vocês estão conseguindo produzir, da produção que vocês conseguem tirar de vocês, se elas têm mais a ver com o episódico circunstancial do que nós estamos vivendo agora, ou de um jeito muito estranho, isso está levando vocês como numa catapulta para o passado, que é um pouco a sensação que eu tenho tido. E cada dia de quarentena, é como se eu estivesse andando mais para o passado. É como se o tempo interno tivesse andado para trás. Então, eu tenho tido uns déjà vus da minha adolescência, umas saudades de umas coisas que não fazem o menor sentido. E tenho tentado mais ou menos escrever sobre isso, quando eu consigo, porque às vezes é impossível. Eu queria saber dos 3 poetas que temos aqui, como é que eles estão lidando com isso aí. Cris. Eu passei isso que o Fabrício falou, assim, dos primeiros dias, eu passei também, assim, os primeiros dias muito, eu não sabia muito o que fazer, assim, porque eu moro em Porto Alegre, mas eu passava 10 dias por mês aqui, todo o restante dos dias eu estava em outros lugares.
e em movimento, assim, sempre viajando. Então, assim, quando eu entendi que eu estava aqui, eu entrei numa noia muito louca de arrumar armário, mexer nas coisas, tirar livro, e aí chegou uma hora que começou a me dar uma angústia, que eu não estava conseguindo ler, eu não estava conseguindo escrever, e aí eu fui colocando nisso, que a Yasmin falou de colocar rotina, eu vou colocando rotina de escrever. Assim, eu comecei primeiro a achar que quem estava me incomodando é porque o meu pai e minha irmã estavam aqui, eu comecei a achar horrível que eu ficava ouvindo o meu pai assistindo Globo News e etc. Comecei a botar umas culpas externas, assim. E aí, quando na verdade não, eu comprei um fone bom, e comecei a entender, assim, existe uma produção sobre o que está acontecendo e eu tenho muita dificuldade de escrever diário, porque do nada eu já estou inventando uma coisa que não aconteceu, obviamente. E começo... E aí eu já vou para outra coisa e já acabou, não tem mais diário. Então, o que eu comecei a fazer foi... Eu estou terminando um livro agora, que é sobre a história da minha tia-avó e, por absoluta coincidência maluca, é uma história... A minha tia-avó, quando ela tinha 16 anos, ela tinha uma irmã gêmea, eram duas. E uma tinha uma mancha no rosto, que eu esqueci o nome agora, mas muitas pessoas têm, que é uma mancha vermelha, e a outra não. E aí elas estudavam na escola que eu estudei, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né, de Uruguaiana. E a minha tia-avó se apaixonou por um rapaz, e ele falou, imagina, se for namorar com uma delas, vou namorar com a sem mancha, porque elas são iguais, uma tem mancha, outra não tem. E aí a minha tia-avó, ela tinha 16 anos, ela entrou em casa, e ela nunca mais saiu. E eu nunca tinha achado essa história estranha. O meu pai tem 16 irmãos, então era muito normal, assim, quando eu nasci, minha tia-avó. Quando eu nasci, ela já era uma senhora. E aí, eu sempre achei aquilo normal, assim, alguém casava, passava lá antes ou depois para ela ver. Ela, de uma certa forma, participava ativamente. Mas ela nunca saiu de casa mesmo para nada? Nunca. Ou é do pátio? Ela nunca saía de dentro da casa. Ela tinha um pátio grande, assim, mas ela nunca saiu, nunca, pra nada. Ela nunca saiu. Depois ela fez isso, ela nunca mais saiu de casa. Tanto é que ela morreu com 100 e poucos. Quando ela morreu, meu pai foi dizendo: olha, isso aqui é asfalto, que é uma coisa completamente louca. E eu nunca tinha achado isso estranho, porque assim, os meus amigos de infância conheciam ela, a minha tia, que nunca sai, era normal. E aí foi meu namorado, que foi de São Paulo até Uruguaiana, e ele sabe, conhecia minha tia. E aí eu levei, e foi muito, muito engraçado, porque, assim, óbvio, agora eu consigo entender que ela era um pouco assustadora. Quando ela foi ficando mais velha, o cabelo dela era enorme, comprido, todo branco, e ela prendia numa trança. E a gente chegou num dia de chuva, ela estava varrendo o pátio, toda de preto, com a trança branca e tal. Eu cheguei e falei, tia, e ele foi dando uns passos para trás, assim, ele ficou com muito medo dela. Ela falou comigo, ela estava meio caduquinha e tal. Eu falei, essa minha tia que não sai de casa. Ele falou, essa história é muito bizarra. E aí, quando uma pessoa externa falou que eu falei, gente, é verdade, essa história é muito estranha. E comecei a perguntar, assim, realmente ela não sai de casa? Comecei a falar com todo mundo. E eu fiquei um pouco obcecada nessa história. E aí, depois que ela... E fiquei com isso guardado. E aí, depois que ela morreu, eu entrei na casa dela. E eu percebi uma coisa que eu frequentei a vida inteira aquele lugar e eu nunca tinha percebido. A casa dela era cheia de espelho. Ela passou a vida inteira dentro de casa se olhando. Gente, o que é isso? E aí eu comecei a escrever. Então, assim, eu tô finalizando uma história de uma pessoa que passou a vida inteira trancada dentro de casa. Então, assim, essa percepção, e aí eu comecei a perceber como estar aqui faz sentido. Então, assim, o barulho que as pessoas fazem fora, o barulho que faz o elevador, como tu começa, estando no lugar, tu começa a perceber como aquele lugar te estranha e te conta história. Então, não sei se responde a pergunta do João, mas eu tenho feito essa divisão, assim, finalizo o livro e escrevo sobre o que eu estou sentindo agora. Fabrício? Então, eu fiquei pensando no que o Cuenca estava falando, de ter muita lembrança voltando, assim, lembranças mais remotas e tal. Eu tenho tido isso, sim.
mas geralmente quando eu estou lavando louça, cara, impressionante como lavar louça é um negócio de detonar a memória em mim. Assim. Virou o melhor momento do meu dia, lavar louça. É, muito bom. Então, assim, eu lembro de muita coisa, anoto, algumas eu coloco nesse diário, que não é um diário exatamente. Eu vi a Cris falando que eu também não consigo escrever diário e tal. Eu também não gosto de ler diário, acho muito chato, principalmente as datas, que eu falo, tem que prestar atenção nisso ou não? Eu tenho que decorar o dia que aconteceu esse fato ou não, isso vai ter, né, relevância para o livro. Então eu não coloco data nenhuma e vou viajando, assim, não tem muita fidelidade a nada de fatos mesmo, né? É um diário fake news, assim. E aí sei lá, às vezes eu fico escrevendo sobre as panelas. Outro dia eu estava meio assim, falei, daqui a pouco eu vou me apaixonar por uma panela aqui. Tá? Fico o dia inteiro olhando para as panelas. E aí vai, escrevo sobre a panela, e a panela vira outra coisa, e por aí vai. Mas o que eu ia dizer, o que eu fiquei pensando do que o Cuenca falou, é que é uma experiência bem, não é boa, mas é curiosa, assim, para quem escreve poesia, porque a gente tem um pouco essa ideia de que a poesia é algo mental, é completamente uma coisa de solitários, e que não tem nada a ver com o mundo, né? Quando você escreve um poema mais abstrato, esse poema não tem nada a ver com o mundo externo e tal. É uma bobagem, né? Tem tudo a ver, sempre, né? Esse mundo está sempre... É uma troca constante entre essa viagem mental e esse mundo ao qual a gente tem acesso, né? Quando tem acesso. Na prática, eu quero dizer que mesmo os poemas que eu estou escrevendo agora, que aparentemente não tem nada a ver com a quarentena, eu não consigo ler de outro jeito. Eu só leio como poemas que são leituras desse momento. Eu estou falando isso porque o único poema que eu escrevi explicitamente sobre a pandemia e sobre questões circunstanciais contemporâneas foi essa balada aí que eu publiquei na Piauí. Mas todos os outros são poemas muito, sei lá, eu tirei de uma série que eu estou vendo a terceira temporada agora, Bloodline, na Netflix. Adoro essa série. E uma cena lá me deu a ideia de um poema. Eu escrevi o poema. Aparentemente não teria nada a ver com a pandemia, porque a série foi filmada antes, não fala de nada disso. Mas aí eu mandei para um amigo, ele falou, nossa, tudo a ver com a pandemia. Eu falei, bom, não era para ter, mas tudo bem, vamos embora. Né? Então é estranho isso, como é sempre o mundo presente, né? Não tem outra coisa. Né? É disso que se trata. Antes da Yasmin responder, eu quero te fazer uma pergunta dentro da... Você costuma arear as panelas, Fabrício? Você... Não, claro que não. Que isso? Lavo super mal. Que é bonito quando você consegue arear uma panela, né? Ah, cara, que isso. Faz isso. Está em outro nível de profissionalismo. Cara, eu vou te dizer que eu sempre fui neurótico da lavação de louça, porque é um negócio que sempre me distraiu, né? Tem toda essa coisa que eu sou meio cego para as coisas da casa, eu deixo minhas meias espalhadas, as coisas todas no chão, eu não vejo o pó se acumulando, mas eu sempre tive esse trunfo, né? Eu lavo a louça. E eu lavo bem a louça, né? Tanto que eu sempre tive essa neurose com a gordura, né? De lavar a louça, às vezes 2 vezes. Lavo ela com sabão de coco, depois lavo ela com o detergente. Uhum. Então, tem uma loucura completa. E é todo sabe, botar as pilhas, panelas. Yasmin Negri. Então, eu me identifiquei muito com o que o Fabrício falou, né? No início da quarentena, eu estava alucinada, fumando pra caramba, passava o dia inteiro, fazia nada. E assim, eu sou uma péssima dona de casa. Mas eu primeiro resolvi que não dava para manter uma rotina de ficar totalmente louca o dia inteiro dentro de casa olhando para o nada, porque se deixar eu fico. Aí eu comecei a estabelecer metas. A primeira foi zerar as obras do Dostoiévski, que eu acho que estava faltando 2 livros para mim, que era o Humilhados e Ofendidos, que eu li. Que momento para ler esse livro. Ai, maravilhoso. Amo esse homem, Encontro de Almas. E aí, o outro melhor ainda, que é o Recordação da Casa dos Mortos, que é o diário dele sobre o período que ele passou fazendo trabalhos forçados na Sibéria. E aí, paralelamente a isso, eu fico
lendo as coisas da minha tese e eu tenho aula ainda, né? A PUC tá fazendo aula pelo Zoom, então é estranho, mas eu tenho aula e eu participo também de um grupo de estudos sobre judaísmo, né? E aí, muitas discussões, obviamente, mas é importante para mim me engajar nas coisas. E isso de receber encomenda, que o Fabrício falou, eu adoro receber encomenda de poema, porque é uma coisa que assim, me dá um bem-estar quando eu termino. E sempre a minha primeira sensação é essa, não vai sair. Mas sempre sai. E é muito maravilhoso isso de receber encomenda de poema. Agora, eu acho muito louco, muito incrível. E eu nem tinha pensado em dar curso, em dar aula, porque eu achei que esse momento era uma oportunidade para eu focar na minha tese, e acaba que a minha rotina é traduzir um poema, escrevi um poema, reli alguma coisa, passei 2 horas revisando 2 parágrafos. Agora sim, eu já estou mais acostumada, porque eu ia para a biblioteca e agora eu só fico dentro de casa, né? Eu gosto também muito de cozinhar, eu, enfim, adoro fazer umas coisas diferentes e, enfim, fica muita louça. Ai, mas eu não tenho obrigação, posso lavar a louça a hora que eu quiser, isso é uma liberdade. Não, mas a coisa mais maravilhosa de ser solteiro, e eu tive fase de solteirice, é você deixar acumular aquela louça ali, né? Ficar aquela pilha que não tem mais prato, garfo, faca, panela, e aí você olha para aquilo e diz, bom, vamos conversar, né? Ou não. Sempre tem as baratas e os ratos, né, para limparem a casa. Cara, eu vou contar uma coisa vergonhosa. Eu fui limpar meu banheiro. E aí, botei um balde. E aí, assim, é bom limpar o banheiro quando você tá tomando banho ali e tal, que aí você já faz tudo uma vez. Aí eu botei um balde de água com sabão em pó e água sanitária. E aí eu tava lá, assim, distraída, amarradona, peguei o negócio, falei, agora eu vou jogar na parede. Joguei na parede, foi tudo em si, sabe, bateu na parede, voltou tudo pra cima de mim. Eu fiquei cheia de cloro, cheia de sabão, tive que tomar outro banho. Então, assim, isso queima, menina. Não, eu assim, eu não sei como, reflexo, eu fechei o olho. Nossa, me desinfetei. Então eu passo por muitos momentos cômicos desse em casa sozinha. Por exemplo, hoje eu saí da cozinha, cheguei na sala e tinham umas 4 passarinhos dentro da minha casa, em cima dos meus livros, e eu dei um grito, e eles começaram a se bater, e eles saíram, e aí eu fui olhar os livros e eu vi que um tinha cagado no Zaratustra. E eu falei, cara... Então, assim, a minha rotina, ela é meio surreal já, por si mesma, sempre foi, assim... Paulo, eu acho que esse é o melhor de modo geral até agora. Porque a gente está falando sobre várias coisas incríveis que não são o Bolsonaro, não é, os seus ministros, ou os chororões. Eu acho que a gente tem que usar esse programa como exemplo para os próximos. Tá ótimo. É muito mais legal isso. Porque, vamos lá, a gente passa o dia inteiro, pelo menos eu, o tempo que eu estou na frente do computador, ou estou escrevendo, ouvindo alguma coisa, ou consumindo coisas radioativas, né? De noticiário e tal. E, normalmente, de modo geral, é um pouco disso também, né? A gente fica falando sobre isso. E forte. Eu tô adorando, esse formato é muito mais legal.
Muito bem. Então, para atender às expectativas do João Paulo Cuenca, eu vou pedir para o Mauro Damer nos levar para alguma conversa, Mauro. Para onde vamos? Não, tu sabe que eu estava ouvindo ali, essa semana, uns 10 dias atrás, me convidaram para participar de um grupo no Facebook aí de Porto Alegre, que era sobreviventes dos anos 80 e dos anos 90. Tá? E aí eu achei engraçado, porque eu sou um cara meio mal-humorado com os anos 80, assim, sempre fui muito mal-humorado. Sou um cara muito mais dos anos 90 na prática, assim, apesar de ter vivido os anos 80 lá. Eu era muito mal-humorado com os anos 80, e aí eu vi aquilo e, bom, quando eu saí de Porto Alegre, eu sempre fui muito crítico ao rock gaúcho, aquela coisa meio autoindulgente do rock gaúcho, que eu achava não combinava muito com o meu perfil lá e tal, mas tem muitos amigos, a maior parte dos meus amigos são desse cenário. E aquilo me deu uma melancolia da porra de eu não quero nem saber disso aqui. Só que daí comecei a ver os posts e comecei a achar uma delícia, cara, porque todo mundo começou a botar fotos e falar, não, desse bar, daquele bar, não sei o quê. E tá aí, bom, aí eu conheço todo mundo, né? Assim, quer dizer, são 5.000 pessoas. Eu comecei a ver, tá todo mundo aqui, pessoas que nem estavam conectadas a princípio. E aí comecei a me lembrar dos anos 90. E os anos 90, para mim, tem uma marca que é o seguinte: eu peguei os anos 80, mas eu era um pouco mais jovem do que a cena do rock dos anos 80 e achava meio ruim aquele rock, a vibe do rock dos anos 80 em Porto Alegre. Quando chegou os anos 90, eu comecei a achar muito mais legal, quando veio Nirvana, quando veio o grunge, a garagem hermética, abriu, eu, caralho, achei minha turma, né? Mas veio o Collor, né? E o Collor ali teve um pedaço ali que ele decretou o confisco da poupança e tal. E eu, assim, foi a pior época da minha vida andar por Porto Alegre, pelas ruas de Porto Alegre, naquela solidão, sem dinheiro e sem futuro, né? E eu pensava assim, encontrava os amigos andando nas ruas e ia pensar, o que eu vou fazer? Eu pensava assim, eu vou virar taxista, né? Porque eu já tinha mais de 18 anos. Eu ficava pensando em soluções assim loucas, né? Não, vou virar taxista, vou pintar letreiro de restaurante, eu vou achar alguma coisa, mas então meus velhos não tinham grana, ninguém tinha dinheiro e tava um caos ali em Porto Alegre. E aí, gradativamente, eu montei uma outra banda, comecei uma segunda análise na época lá em Porto Alegre. Aí eu montei uma banda, comecei a fazer um showzinho ali, outro showzinho, e reencontrei um lugar ainda nos anos 90. Mas quando teve o debate do Collor e do Lula, que o Collor acusou o Lula de não ter... O Collor disse assim, eu não tenho dinheiro nem para comprar o som que o Lula tem. O Collor é um playboy, né? Rico, milionário e tal. E o Lula meio que engoliu aquilo, não teve respostas aquilo. E eu saí para caminhar depois numa solidão na rua, porque eu ficava assim, puta, mas como que esse cara não soube responder a uma coisa tão bagaceira, entendeu? Que era o Lula dizendo que não tinha. Então, de lá para logo em seguida eu vim morar em São Paulo, foi em 95, 94, eu me mudei para São Paulo e, porra, minha vida deu uma outra, mudou demais, assim, profissionalmente, casei, tive filhos, tal. E eu sinto com essa crise que a gente está vivendo, eu sinto uma espécie de, que nem o Cuenca estava falando, do passado e tal. Eu me remeteu um pouco àquela cena original dos anos 90 ali, dos anos 80, assim, cara, mas não é possível que o Brasil andou tudo isso que a gente andou para frente e agora está andando tudo para trás de novo, né, cara? De novo nós estamos ali com neoliberalismo, com autoritarismos e, quer dizer, toda aquela construção de uma democracia que implicou em cotas, em direitos das mulheres, dos negros, Porra, foi um negócio assim, o Brasil se tornou um país importante, né? E aí tudo aquilo era um gigante de barro, né? Com pés de barro que parece que se desmontou, né? Então dá uma espécie de melancolia, né? Da desconstrução, né? Isso que é engraçado, né? Porque no fundo a gente está com aquelas coisas que a gente carrega, né? Ou seja, a gente está com os nossos Você sapatos. nunca escapa, né? Daquilo que a gente tenta fugir, mas a gente sempre acaba voltando, né? E parecia que a gente tinha fugido, né, Scott? Parecia que a gente tinha um pouco se libertado daquele jogo político medíocre, daquela... Então, é engraçado, mas a gente volta... Era muito bom, Mauro, nos anos recentes. Nós discutimos isso uma vez, João, de modo geral, lá no Rio de Janeiro,
que eu disse como é bom você poder dizer que você não quer se envolver com política. Porque, de certa forma, você dizia, não vou me envolver com política porque mal Deixou de ser uma bem... opção, né? sabe, o país ele está andando, eu vou fazer o meu trabalho. E pelo contrário, sabe, pavor de escritor passa pano para político. Quer dizer, pegando FG no governo, ou passando pano mesmo, e segurando bandeirinha e entusiasmadão lá, sabe? Só que a conjuntura vai lá e te suga de novo. E eu que achava que estava livre dessa rotina, desse vórtice, cá estou eu, como todos, envolvidos com políticas, tendo que posicionar politicamente, tendo que levantar bandeiras, atacar bandeiras e ir para um confronto que é inevitável. Você, de alguma forma, você é privilegiado porque teve família, teve educação, tem mestrado, tem doutorado, tem várias condições que 98% da população brasileira não tem, e você tem um dever de se envolver, de alguma forma. E isso, isso é super burguês, tá certo? Mas isso é um saco, né? Você ter saído daquele momento tão bom de eu não tô nem aí, né? Pelo contrário, desprezo total por artistas engajadões, e agora você tem que se engajar de novo. De alguma forma, você vai ter que se manifestar, porque na situação atual, se você não se manifesta, se você cala, você está consentindo, está sendo cúmplice, está deixando passar. Toda essa situação aí em relação à CBL, né, Câmara Brasileira do Livro, que ocorreu essa semana passada, é uma situação que eu, fazendo um levantamento das pessoas que se envolveram, não no debate explicitamente, mas das pessoas que assinaram o tal abaixo assinado lá e se envolveram no processo, eu vi vários nomes de pessoas que costumam ficar distantes desse tipo de debate e que se envolveram. Então, tem um momento que tem um afunilamento aí, né, que está, eu não digo constrangendo, mas submetendo as pessoas à possibilidade de um envolvimento que antes era totalmente aceitável. João? Eu acho que a palavra constrangendo é boa e pode ser usada. E eu acho que tudo isso é bom. Eu falei isso já na semana passada. Eu escrevi já a coluna que vai ser na sexta-feira na Deutsche Welle. E o título da coluna, por enquanto, é Está Tudo Bem. Porque eu acho bom que isso aconteça. Eu acho a gente se afastar da política da maneira como a gente se afastou, a esquerda se afastar das bases como ela se afastou, certas discussões não estarem na ordem do dia como deveriam estar. Sim. Isso nos levou até aqui. E agora aqui nós temos um reflexo muito perfeito do que é essa civilização, do que é a nossa sociedade, do que é o brasileiro, do que é a mentalidade brasileira. Ela está representada no discurso e no poder. Então, isso é muito bom. Eu acho que tem um lado maravilhoso nisso. E sim, eu acho que bom que essas pessoas foram constrangidas. Que bom que elas, hoje em dia, ficam constrangidas se elas não assinam um abaixo-assinado. Uhum. Porque, em alguns momentos, elas até assinavam um abaixo-assinado e depois pediam para tirar o nome. Com o abaixo-assinado que eu passei em Frankfurt. Teve isso? Teve colega não sabia que disso. Tirar o nome. Opa. É mesmo, cara? Que horror. E aí, enfim. Então, que bom. Hoje em dia, talvez não teria o mesmo... Ficaria constrangido, entendeu? Sim. O constrangimento, ele não é exatamente negativo, não. Eu acho que eu ouvindo vocês falarem assim, e eu gostei muito também de utilizar a palavra constrangimento, porque é bem isso. Assim como tem uma galera que perdeu a vergonha de ser canalha, tem um pessoal que está constrangido e não fazer alguma coisa, que estava sempre quieto, sem se posicionar, sem falar, não falo sobre isso. Não, eu tô aqui sendo artista, sendo escritora, sendo maravilhosa, sendo incrível, publicando meus livros, e não estou falando sobre a vida real. Aquilo que o Fabrício falou, que mesmo que a gente ache que não está falando do que está acontecendo no mundo, a gente está falando do que está acontecendo no mundo, reflete muito nisso, assim. Duvido que hoje em dia, João, alguém vai dizer para tirar o nome de um abaixo-assinado que a pessoa vai ficar com vergonha. E que bom, né? Demorou. Demorou.
eu lembrei de um assunto que sempre vem à tona entre o pessoal da filosofia, né? Porque eu nasci em 1990 e eu entrei para a UF na graduação em 2009, né? E muita coisa mudou dentro desse contexto, né? E filosofia é basicamente uma carreira acadêmica que você faz, né? E aí, de uns anos para cá, toda vez que eu me reúno com amigas e amigos da filosofia e dessa área acadêmica, a gente sempre fala, cara, a gente foi enganado pelo Lula, pelo PT, a gente achava que dava para estudar filosofia no Brasil, não dá, se eu soubesse, teria ido fazer outra coisa. E agora? Todo mundo desesperado. Fabrício. Bom, eu falo muito sobre isso com o Cuenca nos bastidores. Eu sou um desses que não me posiciono muito, apesar de sempre declarar voto e deixar tudo muito claro nos meus textos, como que eu penso o mundo. Sim. Enfim, quais são meus valores, e eu sempre voto na esquerda e me considero uma pessoa de esquerda, mas pessoalmente eu não suporto o mundo político partidário. Acho a coisa mais chata do mundo ler sobre política. Muito chato. É muito chato. Acho muito chato. Eu dou graças a Deus que surgiram os podcasts. Agora eu ouço podcast 2 vezes por semana. Para mim tá ótimo. Aí converso com meu primo Conrado, que é editor do Nexo, converso com o Cuenca, que lê muito, com o Antônio Prata e tal. E para mim tá bom. Assim. Pessoalmente eu não tenho paciência. Se eu passar 1 hora por dia lendo sobre política, eu não vou ler Kafka, sabe? Sei sempre os movimentos gerais do que está acontecendo e me posiciono dentro disso. Mas a questão é a seguinte, eu acho que vocês estão falando de constrangimento, eu acho que sim, é legal, tem que se posicionar, eu estou disposto a me posicionar pessoalmente sobre essas coisas. O que eu acho que é perigoso é a coisa da patrulha. A gente não pode esquecer a cagada que a esquerda fez com os tropicalistas durante a ditadura, sabe? É ridículo o tratamento que a esquerda deu para grandes poetas do século XX. O Kafka é um dos escritores mais políticos do século XX. Duvido que alguém se lê, porque estava tudo no baú dele lá, mas duvido que alguém ali no momento leu o Kafka e falou: você é o maior escritor político do século XX. Então tem um tanto de... Bom, a arte é complexa, cara. Eu quero dizer o seguinte, a pessoa do artista pode se posicionar e é legal que se posicione. Eu sou a favor disso. Mas a gente tem que tomar cuidado para não começar um tipo de patrulha com os textos, né, cara? Eu quero dizer isso, que não entrar numa coisa de todo mundo agora escreve arte engajada, né? Que até o Paulo falou, é chato pra caralho. Né? Chato pra caramba. Sim, muitíssimo. Mas o que tu estava falando, o que tu escreve, a maneira... Eu acredito que é bem... Pelo menos eu entendi que a gente estava falando de uma outra coisa. Eu acho essa arte engajada chatérrima, insuportável, não dá para ler, gente, muito chato, dá muito cansaço. Mas a maneira com que tu te posiciona mostra quem tu é, que existia um ato político. Sabe que vocês estavam falando de que apoia a direita, apoia a esquerda? Eu lembrei que há um tempo atrás eu fui almoçar aqui no centro, na parte do centro histórico de Porto Alegre, e aí eu passei pelo Palácio do Governo. E tinha uma manifestação, e aí eu passei e dei oi para uma aluna minha que é repórter da Globo, e ela estava fazendo uma cobertura, enfim. Eu falei, oi, ela veio, me deu oi, as pessoas começaram a dizer, sou fascista, não sei o quê. Eu andei mais meia quadra e eu estava saindo do Palácio do Governo ali, a Manu Dávila, que é minha amiga da faculdade, minha colega da faculdade. Eu parei, dei oi pra Manu e tal, e as pessoas começaram a gritar, comunista, vai se fuder. Eu falei, gente, galera não se decidiu. Então, essa patrulha de que todo mundo é uma caixa de bombom da garota é uma chatice. A questão é a covardia, que aí é outra coisa também, não é nem claro, disso. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Porque uma coisa é a sua produção, que ela tem que ser livre. Nós somos artistas e a gente pode escrever um livro político, como pode não escrever um livro político. Isso é uma coisa que, enfim, a gente que decide. Outra coisa é como você se posiciona na sociedade, na sua vida. Você como cidadão, né? Porque Sim, a patrulha... Às vezes isso junta e às vezes não.
Porque a patrulha, Cris, ela surge em qualquer contexto, né, Fabrício? Você tem um grupo, né, que hegemoniza uma opinião. É aquela coisa que eu sempre falo, né, João? Eu tenho pavor de grupos, porque grupos é o castelinho dos bundões, dos cuzões, dos covardes, né? Que só fica um homem e são os mais cruéis nos linchamentos, inclusive virtuais. Fabrício, tem uma questão que nós não precisamos nem ir até a Tropicália. Tirando a esquerda do Rio de Janeiro, por razões óbvias, né, a esquerda demorou a entender o funk carioca, né, o quão político, né, o quão libertador, né, o quão real e potente é o funk carioca. Eu vi em Porto Alegre manifestações culturais das quais eu participei, Mauro, que em certo momento alguém ridicularizava, sabe, o funk carioca e tinha eco. Claro, você vai dizer, não, Porto Alegre é aquela cidade do rock, onde todo mundo é clone de banda inglesa de rock, um contexto absolutamente racista nesse sentido, pessoas conservadoras, que o rock gaúcho, ele é preocupante, sim, porque se você não for clone de gente branca inglesa, você não presta, né? Isso mudou, mas ainda é muito forte. Então, você fica sem entender, né, Fabrício, essa lentidão que alguns espaços que se supõem progressistas, essa lentidão com que eles demoram para passar a dialogar e entender certas manifestações, né? E isso, concordo totalmente, é algo que você não pode se deixar afetar por isso, né? E nem precisar de certos endossos, né? Quer dizer, muita gente que produz aí preocupada com a repercussão do seu trabalho poético ou de prosa na academia, sob medo de, né, preocupado em saber se professora tal, se professor tal, da universidade tal, do núcleo de letras, vai entender, vai endossar. Caramba, que arte é essa? Né? Então, Não nesse dá. sentido. Nossa, Paulo, né? eu quero abraçar o seu argumento. Não, e Então, essa coisa que você está falando, isso ainda vai ser cronicado e lido, porque eu posso falar isso de algum... Eu tenho um lugar de fala para falar sobre isso. Porque o primeiro texto que eu publiquei na minha vida, na revista Ficções, em 2002, em setembro de 2002, é um trecho do que virou o Corpo Presente, meu primeiro livro, que é sobre um baile funk. sim, aquele Sobre trecho funk. maravilhoso, né? É sobre dois brancos deslumbrados que vão no baile funk e acham que aquilo é a maravilha que realmente era. E é a ruptura, é um troço esteticamente muito radical, é um outro discurso, é uma outra maneira de se colocar no espaço, de colocar o corpo, de colocar o homem, a mulher, a porra toda. Os movimentos da poesia, marcadamente, porque a prosa cada um tem a sua raia, né? Os poetas, eles meio que se organizam. Viu isso como uma coisa abjeta desde sempre e não houve diálogo nem do que seria essa vanguarda artística e dessas pessoas, enfim, mais talentosas e tal, e nem da esquerda como institucional ou organizada, sabe? Esse divórcio e essa crítica que teve essas manifestações populares com diversos vieses, desde objetificação da mulher e brutalidade e não sei o que lá. Isso deu no quê? Deu nos traficantes do Rio de Janeiro hoje serem, a grande maioria, evangélicos. Então, a maioria deles é traficante evangélico de Jesus. Nas bocas de fumo, nos lugares onde eles fazem os papeizinhos de cocaína, você tem um Jesus gigante. As igrejas evangélicas lavam o dinheiro do tráfico e alimentam a política carioca já vai fazer uns 20 anos, dentro de um vácuo que ele também é um diálogo estético que não houve, mas também é uma coisa de política partidária. Isso se traduz em política partidária. Eu acho essa tua colocação brilhante e isso merece ser escrito. Alguém tem que escrever esse artigo, sabe? Porque eu acho uma coisa histórica, como houve um buraco aí de comunicação. Yasmin, Exatamente sobre isso que vocês estão discutindo, né? Sobre esse processo lento de legitimidade do funk. Eu cresci
dos 15 aos 18, indo para baile funk no morro, subia o Tuiuti. A gente sabia que ficava perto da Boca porque tinha uma miniatura do Cristo Redentor com luzes neon, assim. E a gente subia o Santa Marta. Era porque não pedia identidade, né? E, assim, era muito, muito, muito divertido. E era uma convivência com os garotos que andavam armados e tal, mas assim, não tinha grandes questões, assim. E a última vez que eu fui num baile, que foi no Pavãozinho, eu fui com uma amiga minha que mora lá, né? Só que assim, o clima já estava muito diferente. Isso foi em 2018, a última vez. Aí já era o PP, né? Não, muito, muito diferente. E também fui levar uns amigos para comer no bar do Davi, que fica na subida ali do Chapéu Mangueira com Babilônia, acho que é isso. E ali passou a andar uns garotos também, armados, e aí com policial, e aí minhas amigas ficaram assustadas e tal, e eu sempre levava a galera lá. E ele até deixou de concorrer no Comida de Boteco, que tem aqui no Rio, muito por conta, assim, desse esgarçamento que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Assim, do tecido social mesmo. E eu, que sempre gostei, sei que hoje eu não posso mais frequentar do jeito que eu frequentava. Esse assunto me é muito caro, porque eu acho que a coisa sensivelmente piora quando você tem as UPPs, né? Que é um projeto que a gente falou no nosso último programa, né? Que é um projeto que ele foi meio testado e gestado por forças do Exército Brasileiro no Haiti, que empreenderam massacres. Durante o primeiro governo Lula, General Heleno era o comandante dessas forças, defendido pelo Marco Aurélio Garcia, quando ONGs e pessoas da comunidade internacional de direitos humanos confrontavam esse projeto e tal. E isso foi uma espécie de balão de ensaio para o projeto das UPPs, que no Rio de Janeiro era uma coisa dessa aliança virtuosa entre PMDB, milícia e PT. Dilma, Sérgio Cabral e Eduardo Paes. E as UPPs ali, que isso tudo, na verdade, é um projeto de mais longo prazo de criminalização da existência da população preta brasileira. Preto está levando porrada por causa de música, não é agora. Os sambistas já levavam. A Praça 11, eles demoliram a Praça 11, o berço do samba, que é a música brasileira mais potente e mais seminal e que define um monte de coisas no mundo, muito mais de qualquer outra coisa que o Brasil produziu. O lugar onde isso foi gestado e criado, ali do lado do Estácio, que é a Praça 11, foi absolutamente obliterado, foi um negócio destruído. E a crônica, você lê desses sambistas do século XX, era levar porrada. E demorou para a intelectualidade brasileira entender o que era o samba. Como total. Você falou, Paulo, não foi no início do século XX. Tipo, o grande escritor daquele momento, que era o Lima Barreto, morreu miserável, num hospício, fudido da Silva, e a Academia Brasileira de Letras era outra coisa. Então, tem esse divórcio que parece ser uma coisa atávica, né? Porque você pensa no Rio de Janeiro no início do século XX e nessa população que estava criando uma coisa muito potente e levando porrada, e com o divórcio dos beletristas, certo? E aí você passa para o início do século XXI, que é essa experiência que a gente tem e que a Yasmin tem em primeira pessoa de estar nos bailes, eu também e tal, e a mesma coisa. Essa galera está sendo ameaçada, está criando cultura, está sendo ameaçada de morte, e existe essa espécie de divórcio da cultura ilustrada e branca. E isso teve uma consequência política agora que não teve lá atrás, no século XX. O que a gente está vendo agora é inédito na história do Brasil.
Eu não gosto da arte engajada, acho um saco, mas eu escuto o Mano Brown, por exemplo, eu acho foda, entendeu, cara? Eu acho Então, rap, Mano assim. Brown é foda. Sim, Então, aí os caras chegam ali, cada vez que eu vejo um cara desses falar, aquela fala é uma fala que vem de dentro dele, assim, é uma fala que é o Brasil ali. Como o Mayakovsky é foda também. Claro, claro. Sim. A questão é quando uma agenda fica acima da outra. Bob Dylan, né? Porra. Não, então, eu acho que a gente... A gente tem o que ler, vamos dizer assim, do Brasil, da nossa própria geração, entendeu? Das nossas gerações. Então, a gente tem o que ler. Claro. O problema é que tem gente que não leu, que não está lendo, que não quer ler e que quer apagar isso aí. E a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque eu não acho que o Mano Brown ele é político partidário, entendeu? Mas ele é muito político e ele até é crítico à política partidária ali e tal. Então, a gente tem que ser... Mas a gente não pode simplificar, a gente tem que se abrir, eu acho, para uma complexidade. Um desafio da nossa geração, ou dessas gerações que estão contemporâneas hoje, é tentar entender a complexidade dessa bagaça. É muito complexo isso tudo que a gente está vivendo, entendeu? A tecnologia, a geopolítica, como é que a gente vai fazer com a cultura, com esses objetos culturais que a gente herdou e que a gente consegue ler ali e tal. E mesmo assim a gente não vai ter resposta, entendeu? Porque a gente vai ter que ler mais do que escrever, inclusive, assim eu acho. Tem uma coisa, Mauro, que eu acho que a gente tem que levar em consideração, é que tem novos desafios que estão postos. A gente vai ter que aprender a resgatar certas coisas elementares, sabe? Porque vem essa onda fortíssima agora, que é uma verdadeira onda de fraude histórica, né? Se levantam hipóteses, questionamentos, se coloca a opinião em primeiro lugar, e é isso que passa a prevalecer como verdade para aquele grupo. Então, infelizmente, a gente vai ter que resgatar. Acho que não como artista, sabe? Porque, como vocês todos disseram, né, a arte está fora disso. Mas como cidadãos mesmo, sabe? É muito maluco isso dos neopentecostais terem a expressão crescente que vem ganhando e impondo pelas suas TVs, pelas suas mídias de internet, visões absolutamente obscurantistas, né? E então esse é um novo jogo que está dado e parece que nós também estamos num processo negacionista em relação a isso, porque a gente insiste em reduzir a potencialidade, sabe, de toda essa ameaça. Essa menina que hoje peitou o ministro lá do Supremo, o Alexandre de Moraes, com o vídeo, ela teve a determinação das páginas dela serem tiradas do ar. Não sei se foram tiradas do ar, mas ela não se intimidou. E tem um grupo expressivo de pessoas apoiando ela. Então, tem assim um novo jogo que desconsidera todo esse acúmulo, Mauro, que você fala que é liberal, que é do século XX, sabe? Então, esse é um novo plano que não estava dado em momento anterior. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, esse é um jogo que tem repercussão econômica, mas tem um forte predomínio, sabe, de uma orientação religiosa que é pela intolerância. Então, quer dizer, quanto mais a gente custa a perceber, né, que tem um novo palco de disputa, de confronto, né, e resiste a entrar nele, pior vai ser, né? Talvez, como muita gente diz, mais fatalista, não tenha como deter essa onda. E que o nosso futuro próximo vai ser Mad Max mesmo, sabe? Vai ser Bacurau na versão inversa do filme. Então, eu acho que no jogo cultural, assim, é um novo embate que está colocado, né? E que eu pessoalmente também não consigo compreender muito bem em que direção vai. Mas que é um novo jogo, é um novo palco, sem dúvida né? Yasmin? Eu me vejo no papel como artista de positivar a barbárie, né? O que quer que aconteça e venha acontecendo, elaborar isso de modo a positivar, de alguma forma, essa experiência, né? E o meu orgulho, meio de ser brasileira, é muito mais
em relação à língua portuguesa. Eu sou apaixonada pela língua portuguesa. Eu só sou eu na língua portuguesa. E isso não vai ser destruído também, né? Boa. Fabrício? Mas é isso que a Yasmin falou, é bonito, porque eu lembro do Bolanho, né, que foi um cara que viveu em exílio constante, né, em alto exílio. E acho que na última entrevista dele, perguntaram para ele qual era a pátria dele, né? E ele fala isso: minha pátria é a minha língua e os meus filhos. Onde meus filhos estiverem, eu escrevendo em espanhol, então é isso que é a minha pátria, né? Eu estou lendo um livro interessante, eu li 100 páginas só, comecei ontem, mas da Alexandra Lucas Coelho, que chama Deus Dará, que é uma jornalista, escritora portuguesa, e que se passa no Rio de Janeiro, e é um romance, mas ela tem toda uma pesquisa histórica, assim, então as cenas vão se desdobrando em tempos históricos, ela retoma, ela explica todo, sei lá, o aterro do Flamengo, o túnel Rebouças, como era, quando foi feito e tal. É bem legal. Então tem esse olhar estrangeiro tentando entender o Rio e o Brasil. E é bom de ver, assim, dá um ruído de ponto de vista, assim, que é legal. Esse romance é muito bom. E ela tentou oferecer esse romance para todas as editoras aqui no Brasil e não conseguiu. Depois, numa segunda tentativa, enfim, ela conseguiu. Então, uma editora, e é um grande livro mesmo, sem dúvida. É um livro complexo, né? Exige... Ela é muito boa. Eu li um outro livro dela, aquele da Praça Tahrir, né, dos Dias da Sim. Revolução. Sim. Puta, maravilhoso, muito bom. Então, com essa rodada de conversas e manifestações, fechamos o segundo bloco do podcast de modo geral. Vamos ao terceiro, onde se escolhe pessoas ou situações que dariam boas personagens de conto ou romance brasileiro contemporâneo. Até! Podcast de modo geral. Voltando então com o terceiro bloco do podcast de modo geral, número 20. Vamos começar por Mauro Damer. Eu sempre tentei buscar personagens, ou alguns, às vezes meio moralistas, assim, do ponto de vista, não sei, meio ligados à política, tá? Tava alguns, né? Mas eu fiquei pensando esses dias que se eu fosse criar um personagem ou uma cena de ficção, teria a ver com sexo, com sexualidade e com pornografia. Então, meu personagem seria um cara que está lidando um pouco com esse isolamento e ao mesmo tempo ele fica fantasiando sexualidades e possibilidades a partir do seu mundo virtual, né? Porque ele está fechado ali e tal. E ao mesmo tempo que a vida dele vai ficando medíocre, assim, eu colocaria ele num apartamento pequeno, fechado, tal, e aí ele tentando fantasiar dar graça para a vida dele. Então, eu pensaria em algo assim hoje, assim, entendeu? Um cara tentando sair dessa lama que a gente está a partir de uma solução meio uma aventura pornográfica meio vagabunda, assim, entendeu? O cara meio tentando escapar da pandemia, com medo ao mesmo tempo de se contaminar. Então, como é que ele faz para não tocar em alguém, mas ao mesmo tempo ele quer tocar, entendeu? E eu acho que eu voltei para os meus personagens do início desse podcast, que eram as pessoas comuns tentando se virar nesse mundo todo, entendeu? Posso pegar um gancho do Mauro? Ótimo, não? Ótimo, deve. Não, ele falou isso do cara trancado em casa, sexualidade e tal. Eu lembrei do romance Longe de Ramiro, do Chico Matoso, que o cara se tranca num hotel, né? E ele começa a ficar tão solitário que ele se propõe exercícios de ereção com coisas que, teoricamente, não dariam nenhum tesão nele. Então, ele olha um copo, o relógio do hotel e tenta se masturbar, né, nessas situações. Então, lembrei um pouco disso. Mas eu não sei, como eu estou muito isolado mesmo, eu acho que
Eu imaginei esses dias, fiquei imaginando uma novela, assim, não vou escrever, mas fiquei imaginando uma novela desse tipo de novela que eu gosto de ler, que tem poucos personagens, pouca ação, e também gosto de coisas com muita ação, muito personagem, mas eu curto esse tipo de texto. E o cara estabeleceu uma relação com o narrador, que seria um narrador desse trancado em casa na pandemia, de classe média e tal, estabeleceu uma relação com os entregadores do mercado e da padaria, assim. Poderia ter uma mini trama, assim, mas é uma coisa bem alusiva, assim. Porque, puta, é uma coisa muito louca você ficar isolado. Eu vou pegar uma pizza lá embaixo, naquela pessoa tá a humanidade inteira, assim, sabe? É uma relação, uma sensação muito estranha. Como eu falei no começo, que eu encontrei por acaso uma amiga na rua, foi uma sensação também muito esquisita, e acho que também daria uma cena de contraponto nesse livro, se o cara saísse no último capítulo e visse e andasse por essa cidade, as pessoas com máscaras e sem poder se tocar e sem poder conversar direito, né? Você já conversa com medo das pessoas, porque então sei lá, seria um pouco por aí, pegar esses personagens anônimos da vida da gente, assim, dar um peso com uma certa estranheza, assim. Legal, muito bom. João Paulo Cuenca. A gente teve, poucos dias depois de que o ministro da Economia teve uma fala naquela reunião que foi vazada, em que ele coloca o Hjalmar Schnacht, que é o ministro da Alemanha nazista, como um exemplo a ser seguido pelo Brasil, no sentido de colocar uma população pobre, miserável, no exército para doutriná-la e para botar esse povo para trabalhar, colocando uma política de Estado nazista como um exemplo. Poucos dias depois, há uma operação da Polícia Federal que faz uma devassa num esquema de fake news, e uma das pessoas mais vocais é a Sarah Winter, que é uma... O que eu vou falar dessa pessoa? Ela tem uma cruz de ferro nazista tatuada no ombro. Ela é uma nazista que capitaneava um acampamento em Brasília, no Planalto Central, em que eles falavam sobre ucranizar o Brasil e muitas vezes mostravam símbolos e bandeiras do movimento neonazista ucraniano. Essa devassa da Polícia Federal tem uma reação completamente absurda. O filho do presidente diz que, agora acabou de falar numa live, que o pai dele vai tomar uma medida antidemocrática e que as pessoas já têm que é esperado que isso aconteça. Eles estão anunciando e telegrafando esse golpe como nunca, nenhum golpe na história da humanidade foi tão telegrafado. Golpe não que a gente já está vivendo, o golpe que quebra o processo eleitoral, né? Porque que já foi quebrado, né, em 2016, vamos lá. Mas tem uma etapa ainda que eles podem fazer. E aí o filho da puta do nosso ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele compara isso que esses disseminadores de fake news viveram, porque a Polícia Federal foi lá e apreendeu o tablet dessas pessoas, com a Noite dos Cristais, né? Com a Kristallnacht, que é um dos momentos mais tristes da história do século XX, mas foi um cotovelo histórico para o nazismo na Alemanha, e você vê um fascista usando esse símbolo como, tipo, distorcendo completamente isso. A comunidade americana judaica tweetou, tipo, há uma hora que chega o uso repetido político do Holocausto, da linguagem do Holocausto por governantes do Brasil é profundamente ofensivo ao mundo e um insulto às vítimas e sobreviventes do terror nazista. Isso é preciso parar isso imediatamente. Quer dizer, é um troço, o que a gente está vivendo no Brasil não tem precedente, né? Então, assim, qual é o meu personagem da semana? Eu fiz só o nariz de cera. O meu personagem da semana é uma pessoa que mata essas pessoas. Eu quero vê-los
pendurados, como Mussolini naquele posto de gasolina. O meu personagem é alguém que faz alguma coisa e que termina com essas pessoas penduradas de cabeça para baixo. Yasmin Nigri. Ai, cara, vocês me pegaram de surpresa e eu pensei imediatamente na coisa mais interessante que eu vi no noticiário, que foram os animais ganhando a rua das cidades em quarentena. Eu acho que eu contaria a história das centenas de ovelhas que invadiram a Turquia e como elas fizeram, o que elas acharam? Tipo, será que o mundo está acabando? Não sei. O que estão pensando os animais selvagens invadindo as ruas dos lugares desertos durante a pandemia? Legal, muito bom. Cris, Lisboa. Ai, Yasmin, eu tenho pensado muito nisso. Os bichos devem estar dizendo, gente, o humano tinha que acabar mesmo fazer um tempo. Tô feliz, era isso. Tomara que continue. Eu tenho pensado em algumas, já faz um tempo, em personagens, situações de agora. E tem uma história que eu tô com muita vontade de escrever já faz um tempo, que é de uma pessoa narrando o Brasil agora, narrando como... e aí, narrador onisciente intruso mesmo, falando, gente, não é possível. Isso aqui não é possível. E aí, contando essa história, recontando essa história e comentando ali, mas dizendo, não, só um pouquinho, vai melhorar. E aí, passa mais 3 parágrafos e piora absurdamente. E aí, essa pessoa contando essa história para uma outra pessoa, e essa outra pessoa diz, gente, mas você inventou muito, não é possível, isso não aconteceu. Eu penso muito nos animais selvagens e também nos professores de história do futuro. E nas professoras de história no futuro contando o que aconteceu. E aí, as pessoas ficaram em silêncio? Ficaram. As pessoas elegeram esse cara, elegeram. Tenho pensado muito nisso. Então, não sei se é especificamente um personagem da semana, ou se é um personagem da quarentena, ou se é um personagem do agora. Mas é alguma coisa que eu tenho pensado muito nessa história. Muito bem. Eu fiquei pensando em construir algo em torno da Procuradora Regional da República, agora, que foi procuradora da Lava Jato, a Tamea Danelon. E, enfim, ela tem várias postagens no seu Twitter. Ela, mesmo sendo membro do Ministério Público Federal e não tendo o direito, como também não tem direito os juízes, de postar suas opiniões, não se envolver com política, ela é bem política. E ela postou hoje, por exemplo, ela postou o seguinte: respeito ao STF, mas o inquérito das fake news é completamente ilegal e inconstitucional, pois viola o sistema acusatório, o juiz não pode investigar, apenas o Ministério Público e a polícia. E aí vai numa linha, uma série de argumentos, alguns são argumentos razoáveis, mas o fato é o seguinte: ela deu sustentação à Lava Jato, que foi, enfim, ao seu tempo ali, completamente conduzido, monitorado por um juiz. Então, você vê como é frágil essa estabilidade de argumentos mesmo quando você espera e vincula a ideia de autoridade, limites de ética, de estatuto, de Ministério Público, esse tipo de coisa. Mas eu vou deixar essa senhora de lado. Eu imaginei, na verdade, uma espécie de poeta que começa a postar nas redes sociais e, sem se dar conta, os poemas dele acabam sendo uma espécie de reprogramação de toda a web. E talvez por algum encontro de um hacker, um programador, um grupo de hackers, eles fazem uma espécie de levantamento e eles percebem que a nova ordem, que a solução da nova ordem, que a lógica da nova ordem está nesses poemas que esse sujeito posta regularmente no Twitter. E eles vão estruturando a nova lógica do sistema, que vai estruturar Google, WeChat, WhatsApp, Facebook, tudo a partir dos poemas desse sujeito. E essa é a nova realidade. Com essa rodada de manifestações, então, nós acabamos o nosso podcast, de modo geral, número 20.
que com certeza foi mais light, mais suave, e isso se deve à luz dos nossos convidados Yasmin Nigri, Fabrício Corsaletti, Cris Lisboa. Muito obrigado pela presença de vocês. Mauro Damer, João Paulo Cuenca, André Del Fuego volta na próxima edição. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Valeu, Paulo. É uma honra. Foi Adorei. ótimo. Obrigado. Foi muito bom para nós. Muito, adorei nosso brinde. Muito obrigada pelo convite. Por favor, digam para André que eu deixo um beijo, porque eu tô com muita saudade dela. Tá. E até mais. Muito, muito obrigada. Até mais, querida. Obrigado a todos. Tá. Até. Valeu, Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau, obrigada. Obrigado. Beijo, boa noite. Podcast de modo geral.